Paz do Senhor, queridos. Boa noite, amém, querido? Paz do Senhor. Podemos assentar, querido? Glórias a Deus. Vamos deixar para ofertar no final, amém? Glórias a Deus. O Senhor é soberano, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, né? E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é expectativa ou fé, pelo que você tem vivido, amém? Sabe, irmãos, é tremendo quando nós caminhamos com a visão em Cristo, ou na verdade caminhamos com Cristo, ou portamos Cristo. E o processo da nossa morte, ele é um processo que você não tem controle. Se você for querer ter controle da sua morte, então não é morte, amém? E assim, o que assusta as pessoas quando nós falamos sobre morte, é que elas não entendem que essa morte é a vida. Essa morte é a vida, você morre para ter vida. É assim, por quê? Porque você morre para as suas vontades e começa a portar a vida do Senhor na sua vida. E aí quando você está morto, você começa a tocar as outras pessoas com a vida de Deus. Então essa morte não é morte, ela é vida. Mas nós não queremos morrer. Hoje eu falava com uma pessoa sobre isso. Sabe por que nós não queremos morrer? Porque nós não queremos deixar Deus fazer. Nós queremos no meio do caminho arrumar, como o pastor Paulo fala, uma cruz ortopédica. Ou então anestesiar a cruz. E não existe isso. Para mim morrer e para essa morte ser rápida, eu tenho que me render. Eu tenho que levantar minhas mãos e falar assim: Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade. Eu não vou fazer mais nada. Porque enquanto a gente está querendo fazer as coisas, nós estamos com expectativa. Amém? E essa semana eu tenho orado ao Senhor e o Senhor tem falado. Esse mês tem sido um mês de muita guerra, irmão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que tem medo de guerra. Eu não tenho, não. Porque eu sei que quanto maior é a guerra, maior é os problemas, mais morrendo eu estou. Amém? Quanto mais lutas, quanto mais ataque, e tem mais, nem sempre é o diabo. O diabo tá... Não, é Deus mesmo fazendo para você morrer. É Deus mesmo te apertando para que você morra. Mas nós não queremos morrer, nós queremos do nosso jeito. Então é por isso que eu quero falar com vocês, compartilhar um pouco sobre expectativa. O Senhor ministrava no meu coração que muitas pessoas têm expectativas distorcidas sobre o reino. Tem expectativas distorcidas sobre o chamado. Tem expectativas distorcidas sobre, vamos dizer assim, a função e o ministério. Tem até expectativas distorcidas sobre a casa que frequenta, sobre o lugar que está. E nós precisamos alinhar, irmãos, sair da expectativa e viver pela fé. Amém? Quem vive por expectativa não vence. Quem vive por expectativa não vence. Quem vive por expectativa, ele vai sempre buscar uma expectativa melhor. Ele vai ser satisfeito por algum momento, mas depois ele não vai ser satisfeito mais, porque sempre vai ter algo que vai superar as expectativas. Então, se eu vivo por expectativas, cara, eu vou sempre falar assim: essa igreja não ora. Aí a igreja começa a orar. Aí você fala: já não está bom, é 2 vezes por semana só. Eu vou para uma igreja que tem 3 vezes por semana.
Ou seja, essa igreja não louva. Ah, eu vou para uma igreja que louva mais. Ou essa igreja louva demais, vou para uma igreja que louva de menos. Isso é expectativa. E no reino de Deus, nós não podemos viver por expectativa. Por quê? Porque nós nem vivemos. É Cristo que vive em nós. E sabe de uma coisa? A igreja, ela criou uma expectativa em muitas pessoas. Quantas pessoas servem ao Senhor por expectativa? Quantas pessoas estão servindo a Jesus por causa de uma cura? Quantas pessoas estão servindo por causa de uma libertação? Quantas pessoas estão com expectativas, mas não com fé? Eu estava olhando as pessoas andar ali na rodovia Presidente Dutra, o pessoal que está em Romaria, e o senhor vinha ministrar com o senhor. Você viu quanta expectativa? Tudo isso é uma expectativa. Então nós temos que entender que o reino, ele é feito de fé. E nós já aprendemos nessa casa, lá em Romanos, que a fé nossa é Cristo. Então se eu porto o Cristo, eu não tenho expectativa. Agora, quando eu não porto o Cristo, eu tenho expectativa. Por quê? Porque eu tenho a minha vontade. Quando eu tenho a minha vontade, eu não compreendo, aliás, eu nem entendo no Espírito o que está sendo ministrado. Eu tento compreender, mas se você não entender no Espírito, não vai ter como você compreender com a mente de homem. Precisa romper um ambiente. E algum tempo atrás, nós estamos num momento de oração para o Senhor e num processo que tem sido um processo, irmão, de aniquilar toda a nossa reputação. Eu estou num processo de destruir toda a minha reputação, porque eu não carrego mais a minha reputação. E sabe, tem algumas pessoas que elas não respeitam o processo do próximo. Tem dia que a gente está quieto, porque eu estou num tempo que não é de falar muito, irmão. Eu estou num tempo só de ouvir o Senhor. Estou num tempo de ouvir. As minhas palavras, elas têm que ser mais precisas. Eu estou num processo de desconstrução na minha vida e de morte, que eu só estou movimentando pelaquilo que o Senhor faz. Então nós temos que ser uma igreja que trabalha no profético, irmão, não no patético. Nós somos uma igreja profética e não uma igreja patética. A igreja patética é aquela que vive alucinando pelas coisas que querem fazer, mas não faz o que deve ser feito. Então expectativas têm que ser anuladas da nossa vida com Cristo. Porque expectativas, elas nos tiram do centro da vontade de Deus. Na verdade, as expectativas nos fazem afundar. As expectativas não nos fazem caminhar. E assim o Senhor falava ao meu coração: filho, você veio com uma expectativa. E todos nós viemos com uma expectativa. E vocês achavam que vocês sabiam muito. Vocês achavam que sabiam muito sobre o reino de Deus. Na verdade, vocês eram tão soberbos que vocês achavam os melhores de São José dos Campos sobre o reino de Deus. E agora eu estou provando para vocês que vocês não são carinha do reino. Estou provando para vocês que vocês precisam aprender muito. Na verdade, vocês não sabem nem de paternidade. E o Senhor foi nos encurralando assim, e o Senhor sempre ministrando no meu coração isso, de nós entendermos, irmão, aonde nós estamos, para onde nós vamos, e saber que o caminho é mais importante que qualquer coisa. Qual é o caminho que nós temos tomado? E aí domingo aqui nós ministramos sobre a disposição para a cura, ou dispostos para a cura. Porque nós só podemos servir se estivermos curados, mas tem muita gente que não está disposto a ser curado. Nós falamos sobre Naamã. Lembra que nós falamos? Naamã, ele queria ser curado, mas ele não estava disposto para a cura. Ele queria do jeito dele. E a cura não é do meu jeito, do teu jeito. Vai ser do jeito que você não quer mesmo, mas ele vai fazer. Você vai ter que fazer o que você não quer para ser curado. Você vai ter que entrar em lugares que você não deseja entrar para ser curado. Você vai ter que passar por momentos que você não deseja passar para você ser curado. Sabe aqueles momentos que você agia com a sua força própria? É nesse momento que você vai passar para você ser curado. Então nós vamos ter que tirar algumas patentes e algumas posições nossas
e mergulhar onde o Senhor quer que mergulhe. E sabe onde que o Senhor quer que nós mergulhamos, irmão? No profético. O Senhor deseja que nós mergulhemos no profético. Sabe por quê? Porque o profético não é apático. O que é o apático, querido? É quando nada acontece, nada tem ânimo, nada tem vontade. O profético não é assim. O profético, o reino de Deus, ele é mais intenso. O reino de Deus não é o que a religião vive, querido. A religião, ela vive debaixo de uma regra. Para ela vir no culto dia de semana, de final de semana, já está bom. Mas o reino de Deus, ele é muito mais intenso. É uma revolução. Irmão, sem mentira, não tem dia que dá vontade de quebrar essa cadeira. Porque tem um vulcão aqui dentro de mim, em erupção. E eu não consigo entender tudo que está acontecendo. E o Senhor fazendo, sabe que está assim, dá vontade de romper, irmão, e quebrar no espírito isso. Porque é uma coisa que vem de dentro para fora. E eu só encaixo isso numa palavra: fome de Deus. Quem vive para o reino de Deus e sem expectativa, ele vive com fome. Agora, a pessoa que não tem fome, ela não se alimenta, ela não entende. Então nós precisamos ter uma fome do Senhor. Quem já alimentou um doente, que está lá uma semana passando mal, com vômito e diarreia? Você pode preparar um prato de picanha para ele, irmão, e colocar para ele, ele não quer comer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe por quê? Porque ele está doente. Então, se você preparar um prato de picanha lindo lá, ou uma costelinha ao molho barbecue lá, linda, não vai comer, porque está doente. Só que nós, para sermos curados, nós temos que estar dispostos para essa cura. E o Senhor vinha falando comigo sobre isso, sobre expectativa. E sabe o que eu quero falar para você aqui hoje? Eu não tenho expectativa nenhuma do que Deus vai fazer neste lugar. Eu não tenho nenhuma. Sabe por quê? Porque é dele, não é minha. O reino é dele, não é meu. A casa é dele, não é minha. Quem está entendendo aí? A única coisa que você precisa deixar é deixar ele fazer. Então, quando nós abandonamos e deixamos Deus fazer do jeito dele, querido, não é do nosso jeito. Nós podemos ser formados na melhor escola de São José. Nós podemos ter o melhor curso de administração, mas não serve. E eu aprendi isso, não serve. Não serve. Então, deixa ele fazer. Se nós deixarmos ele fazer, as expectativas vão embora. E aí, nós não vamos ficar sentados atrás de uma expectativa. Então, assim, muitas pessoas dessa casa, inclusive a mim, quando eu falo isso, têm expectativas erradas do reino de Deus. Está no tempo de nós vivemos por fé e não por expectativa. Quando nós começarmos a viver por fé, manifestar Cristo, o resto vai acontecer, irmão. Sabe por quê? Nós estamos trabalhando para encher uma casa. Nós estamos trabalhando para encher uma casa de pessoas. E não encher essas pessoas de Cristo. Nós estamos trabalhando pelo nosso próprio status. Nós estamos trabalhando pelo nosso próprio nome. E não pelo nome de Cristo. E aí, quando nós fazemos pelo nosso nome, nós estamos fazendo do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, dá errado. Quando nós fazemos do nosso jeito, dá separação. Quando nós fazemos do nosso jeito, dá divisão. Quando nós fazemos do nosso jeito, dá diferenças de pensamento. Sabe por quê? Porque é a nossa cabeça que funciona. Quando é a cabeça de Cristo funcionando, na verdade fluindo, Ele governa a casa e a casa faz o que Ele está governando. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Vamos alinhar. Eu não sei o que aconteceu, que esse microfone estava tão bom a hora que eu arrumei, quando eu cheguei, ficou ruim demais, né? Pode subir as crianças.
Então nós vamos alinhar, querido, muitas expectativas. E o alinhamento de expectativa é uma das melhores coisas para você entender e se posicionar no reino de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e versículo 22. Amém? Evangelho segundo Mateus, e capítulo 14, versículo 22, que diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar, e ao chegar da noite lá estava ele só. Todavia, o barco estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém? Sabe o que eu acho mais impressionante dessa história, querido? É que quem anda com o rei, mas não identifica que ele é rei, assusta com o fantasma. Quem anda com o rei, mas não reconhece que ele é rei, assusta com o fantasma. Quem quer andar no reino, mas não reconhece o que é reino, assusta com o fantasma. Quando ele vem, estranha. Quando Yeshua aparece, a pessoa se estranha. Sabe por quê? Porque a expectativa está errada. Tinham homens que estavam andando com o rei, mas as expectativas deles estavam erradas. Eles andavam com o rei, mas não conheciam o rei. Eles queriam caminhar com Cristo, mas não conheciam Cristo. Se o mestre pede para eles: entra no barco, passa para o outro lado, eu vou despedir a multidão. E mais tarde o mestre vem andando sobre as águas enquanto existe uma tempestade, ou quando existe um balanço no barco. Aqueles homens ficam com medo e acham que é um fantasma.
simplesmente porque as expectativas do mestre, que eles tinham no mestre, não eram as expectativas do Filho de Deus. Na verdade, eles gostavam do mestre. Olha aí, eles gostavam da palavra do mestre, eles gostavam dos milagres do mestre, eles gostavam de andar com o mestre, até porque eles eram homens que, se fosse outro rabi, não queriam eles junto, certo? Eram homens de uma classe da sociedade menor, mas eles não conheciam o mestre. Aí a pergunta é assim: qual é a tua expectativa em relação ao reino? Tem sido um fantasma para você hoje? Ou você achava que o reino de Deus seria um negócio que ia bombar, que você ia arrebentar, que ia se arrebentar a boca do balão, que você ia dominar, porque você tem uma nova visão, que não é uma nova visão? O reino nunca foi uma nova visão, o reino sempre foi a visão do Evangelho. E aí, quando as ondas começam a balançar, e quando o mestre quer trabalhar na nossa vida, a gente enxerga como um fantasma. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por fé, nós vivemos por expectativa. E eu vim hoje aqui para despertar você. Jogue fora todas as expectativas, porque senão você vai afundar. Jogue fora as expectativas, porque senão você vai afundar. Sabe o que eu acho mais interessante? É quando Pedro, ele encontra: se tu és mesmo, se és tu mesmo, Senhor, faça-me andar sobre as águas. Cara, quem conhece a Cristo não precisa de prova. Quem conhece a Cristo não precisa ficar fazendo prova para Ele, para saber se ele tem poder de curar, se Ele tem poder de libertar, se Ele tem poder de salvar, se Ele tem poder de mudar. Se você transporta a Cristo, você não tem que fazer prova com Ele, você conhece Ele, você anda com Ele. E sabe de umas coisas? Cristo permite a gente fazer prova com Ele. Ele deixa a gente fazer prova com Ele, só para mostrar para nós que nós não temos fé nele, nós vivemos por expectativa. Pedro, quando ele estava na expectativa de andar por cima das águas. Eu gosto de Pedro, irmão. Pedro sempre foi o mais ousado. É por isso que o Senhor deu para ele tomar conta da casa, porque ele sempre foi o mais ousado. Ele sempre foi o que pulou na frente. No reino de Deus, nós temos que ser sempre aquele que pula na frente, irmão. Mesmo que seja para afundar, mas nós temos que pular na frente. Eu gosto de Pedro por causa disso, querido. Quando ele perguntou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro foi o primeiro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sempre pulou na frente. Pedro nunca deixou para depois. Até para arrancar a orelha do soldado, ele pulava na frente. Mas ele ia, irmão. Sabe o que eu vejo assim? Quem tem disposição, às vezes erra, mas o Senhor perdoa. Sabe por quê? Porque o Senhor olha a disposição. O Senhor pegou a orelha do Malco lá, cola de novo, Pedro, para com isso. Mas o Senhor gosta. Disposição. Mas a expectativa tem que ser alinhada. Pedro foi por uma expectativa: vou andar sobre as águas. Aí ele lembra: poxa, mas é água, como é que eu ando? Como é que eu ando? Ficou na expectativa e perdeu a fé. Andar na expectativa, querido, é querer acreditar no natural. Cara, não dá para viver o reino de Deus acreditando no natural. Não dá para viver o reino de Deus fazendo as mesmas coisas que você fez na religião. Não dá para você fazer as mesmas promessas. Não dá para você fazer as mesmas orações. Não dá para você cantar do mesmo jeito, porque não é cantar, é adorar. Não dá para você viver com a mesma vida, é outra vida, trocou. Ele é muito mais intenso. Aí eu não quero viver isso mais intenso. Tem a religião para ser vivida. É os dois lados, irmão. Expectativas nossas precisam ser alinhadas. Quando eu estou vivendo religião, eu quero entender as coisas. Por quê? E eu não guerreio. Eu não estabeleço um altar de adoração.
Porque eu estou esperando algo acontecer, porque eu tenho uma expectativa que algo vai acontecer e eu não faço. Sabe o que eu acho muito impressionante na palavra do Senhor? É que ele fala assim: Pedro, homem de pequena fé. Então o que ele quis deixar bem claro? Cara, se você quer viver o que eu vivo, você tem que viver por fé. Então, se você quer viver o reino de Deus, porque é bonito, né, irmão? A gente vê os pregadores que vivem o reino de Deus, vivendo sobre a provisão de Deus. Mas viva pela fé que ele vive. Viva pela fé. E sabe de uma coisa? Vai piorar. Vai piorar, não vai melhorar. Porque enquanto você estiver querendo viver bem, é a sua vontade ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não sei se eu estou falando estranho aqui. Mas enquanto você está querendo não sofrer, é porque você está lutando com o teu processo de morte. Enquanto você não quer sofrer, quer viver bem, é você ainda. Se entregue. Porque a hora que você se entregar, as coisas acontecem. E pessoas vão ser tocadas e mudadas pela tua vida. Esses homens, quando eles se entregaram para Cristo de verdade, eles mudaram a história. Eles não tinham mais medo do soldado, eles não tinham mais medo do fantasma, e nem muito medo do soldado, nem muito medo de lugar nenhum. Tanto é que eles foram e tiveram mortes horrendas, porque eles já não tinham medo mais, porque eles se entregaram. Sabe por quê? Porque eles já não se importavam mais com a reputação deles. Tinha um que era tão doido que falou assim: me crucifica de ponta cabeça, porque igual o mestre não dá não. Só ele é digno de ser crucificado em pé, me põe de ponta cabeça. Ele já não tinha expectativa mais. Mas quando ele tinha expectativa, nossa, quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Não sabe quem que é. Para falar isso é porque não sabe quem que é. E é por isso, querido, que nós ficamos de campanha em campanha querendo algo do Senhor, sendo que nós já temos Ele. Nós já temos Ele. Nós já temos Ele. E se nós entendemos isso, nós não vamos ficar com expectativa nenhuma. Nenhuma. Alguém colocou uma frase em algum lugar essa semana que diz assim: nós temos que ter menos expectativa nas pessoas e mais no Senhor. Isso não é em pessoas. Se você está querendo viver o reino de Deus por expectativa em pessoas, já era. Você não está vivendo o reino de Deus, está vivendo o reino dos homens. E o reino dos homens, ele é composto de coisas que são visíveis. Ele é composto de benefícios. Qual eram os benefícios que os discípulos ganhavam em andar com Jesus? Eles tinham benefícios. Mas quando eles entenderam, eles abandonaram dos benefícios para viver princípios. Então assim, se eu abandono todos os benefícios para viver os princípios, você pode ter certeza que vai dar certo. E eu falo com convicção, esses caras fizeram mais do que Jesus na terra. Os discípulos fizeram mais do que Jesus, cara. Eles foram muito mais longe do que Jesus. Eles tocaram muito mais pessoas do que Jesus. E alguns deles nem falavam direito a sua língua. E como esses caras fizeram, eu não sei. Mas que eles fizeram. Porque eles trocaram a expectativa pela fé. E se nós ficarmos com expectativa, vai afundar. Vai afundar. Pedro afundou pela expectativa. E sabe o que eu acho mais interessante isso? Que nós lutamos contra a morte. Nós estamos vendo que a nossa expectativa, que é desespero, aquela angústia de uma expectativa de algo que precisa acontecer, e não deixa o Senhor fazer do jeito dele. Meu marido que não muda, a minha mulher que não muda, o meu filho que não muda, a minha mãe que não muda, a minha bisavó que já morreu, que não mudou, já morreu. É você agora. Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Muda você, o seu comportamento, muda você a sua atitude, muda você a sua maneira de viver, que tudo que tiver ao seu redor vai mudar.
Querido, não existe um lugar de adoração que não mude outros lugares. Sabe? A identidade de um lugar tem que ser para mudar o local. Se um lugar chega para ficar do mesmo jeito, e às vezes eu vejo lugares pequenos, mas que tem uma identidade sadia, que o louvor e a adoração daquele lugar é sadio, que ela muda todo o ambiente, ou seja, tem mais poder. O inferno tem mais medo deste lugar do que um lugar grande que não faz nada. Conheci um pastor lá do Peru que tem uma igrejinha pequenininha, mas que aquela igreja tem um poder naquela região, uma autoridade, porque eles entenderam o que é servir ao Senhor. Eles não vivem por expectativa. Para eles, se tiver 2 no culto, ele faz o culto do mesmo jeito. Se tiver 100, ele faz. Se não tiver, não vai. Não tem expectativa. Então assim, quando eu venho num culto com uma expectativa, eu não cultuo o Senhor. E sabe de uma coisa? O problema não está no culto. Nunca teve. Porque o culto não é para mim nem para você. O problema está na nossa expectativa. E se nós ficarmos com expectativa, querido, eu vou desanimar você. Não, eu vou desiludir você, eu vou te acordar. Sabe por que a religião não muda? Sabe por que até hoje a religião não mudou? Porque ela continua trocando de expectativa. Ela faz uma coisa, vamos fazer uma expectativa. A expectativa nossa é para colocarmos tantas pessoas aqui, amém? Glória a Deus. E aí depois as pessoas vão cansando daquela expectativa, ela tem que mudar, tem que fazer uma outra, criar uma outra expectativa nas pessoas. Deixa eu só falar uma coisa para você. Cristo nunca mudou. O Senhor nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para... Não sei porque que a gente quer mudar. Quem está querendo mudar é o capeta, irmão. Ele muda toda hora. Por quê? Porque ele não tem identidade. Toda hora Satanás muda. Agora é mexer com as crianças. Vamos trabalhar na ideologia de gênero, zoofilia, pedofilia. Essa é a estratégia. Aí todas as empresas agora começam a apoiar essa. É o diabo. Ele não tem personalidade de trabalho. O Senhor nunca mudou. Salmo 89:14. O reino do Senhor é baseado na justiça e no direito. Sempre justiça e direito. É o que o povo está saindo para a rua para brigar. Direito, justiça. O reino do Senhor já é. O reino do Senhor já é direito e justo. O reino do Senhor já é muito mais intenso do que qualquer protesto. E sabe, quando o Senhor estiver pegando você para você ficar mais calado, não esquenta a cabeça não, fica mais calado. Tem algo que o Senhor está fazendo para gerar em você. Gerar algo muito mais relevante. Algo que é muito mais relevante. E eu vou falar para vocês, vocês não assustem, essa casa vai diminuir. Essa casa vai diminuir. O Senhor já falou comigo. E não foi agora. Falou para vocês não gerarem expectativa. Essa casa vai diminuir. Só que eu não faço por expectativa, irmão. Eu sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai gerar pessoas com identidade. Não adianta a gente crescer sem entendimento. Eu não faço mais nada por expectativa. Eu estou alinhando a expectativa de vocês com a fé, para vocês entenderem. Tem gente que conseguiu caminhar até agora, não vai conseguir mais, porque estava numa expectativa errada do reino. Tem gente, não, oba-oba, não é oba-oba, é pesado. E eu não vou mudar a palavra que o Senhor está gerando. Não vou mudar. Querido, isso aqui não é a minha vaquinha de leite. Tem pastores que mudam a palavra. Sabe por que eles mudam a palavra? Para poder manter o povo na igreja. Eu não vou mudar o que o Senhor está dando. Isso aqui não é a minha vaquinha de leite. Eu não vivo disso aqui. Isso aqui eu faço porque o Senhor, porque nós temos um propósito. Os princípios vão serem mantidos.
Porque quando nós zelamos pelos princípios, nós zelamos por tudo. Uma coisa que o Senhor tem falado para nós: não quero vocês criticando a igreja de ninguém. Eu não quero vocês falando mal de igreja nenhuma. Eu quero vocês endireitando a vida de vocês. Eu quero vocês sendo curados. Eu não quero vocês sendo com expectativas. Sabe, uma coisa interessante, domingo nós falamos aqui sobre a cura da lepra, e falamos que a lepra, estudamos aqui que a lepra, ela não era uma doença, a lepra era uma maldição. A pessoa, ela era maldizente, ela tinha uma língua maldizente, ela falava mal, e aquela maldição vinha sobre ela, e aquela pessoa que ouvia aquela maldição, também tinha maldição. E sabe, eu estava lendo hoje, naquela passagem dos 10 leprosos, e dos 10, quantos voltaram depois para agradecer? Quantos? E aí o Senhor falou assim, está vendo? Quem foi curado realmente da maldição só foi esse um. Porque os outros ainda continuaram maldizentes, eles não sabiam agradecer. Sabe quando você maldiz o almoço, que foi arroz e feijão? Você maldiz o feijão, maldiz o café, maldiz o salário, maldiz o carro, maldiz a casa, maldiz tudo, a língua maldizente. Aí o Senhor falava assim, você viu? Todos, vamos lá para Lucas 17, irmão. Lucas 17 eu li, o Senhor falava comigo tremendamente. Lucas 17. A cura dos 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção, e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aos vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé. Olha que interessante. Se a lepra era causada por uma língua maldizente, cadê os outros 9? Estava falando de alguém, irmão. E quem perde tempo falando de alguém, ele não tem tempo para fazer outra coisa. Ele não tem tempo para lembrar do Senhor. Esse cara que voltou para trás, ele foi curado no espírito, na alma e no corpo. Porque se a lepra era sinônimo de uma língua maldizente, ele já não estava mais, ele estava vindo glorificar. E sabe uma coisa mais importante que eu entendi nesse texto que o Senhor falou comigo aqui? Você só é curado no caminho. Eles não foram curados quando Jesus falou para eles: olha, preste atenção, destrua sua mente religiosa. Eles não foram curados na hora. Olha aqui, volta aqui comigo, ó. E ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. Como é que você vai mostrar para o sacerdote? Era assim, ó, irmão, você estava leproso. Aí você tinha que chegar, quando você não tinha mais a lepra que sumia, você tinha que chegar no sacerdote e mostrar: olha, estou sem. O sacerdote, arranca toda a roupa. Aí você arrancava, o sacerdote examinava você: você agora está curado, vai lá, toma um banho e tal, vai para tal lugar. Como que eles iam mostrar para os sacerdotes se eles não tinham sido curados? Jesus apenas falou para eles assim: vai e mostra para os sacerdotes. Eles não estavam curados, mas a fé, querido, trabalhou além ali. Eles foram pela palavra de Cristo. Você não tem uma palavra? Quem tem uma palavra do Senhor aqui? O que você está fazendo parado ainda? Você tem uma palavra, cara. Eles não estavam curados, eles estavam cheios de lepra, mas pela palavra de Yeshua eles foram.
E eles foram limpos no caminho. A palavra, vamos ler a Bíblia, está aqui, ó, eles foram limpos no caminho. Então, ou seja, não existe cura instantânea. Existe, olha isso, cura existe, não existe limpeza instantânea, porque isso aqui é uma purificação. Você quer ser liberto das suas lepras? Ah, eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu prostituía. No caminho. No caminho. Por isso que o caminho é mais importante que o destino. É no caminho que você vai ser purificado. Pastor, eu não aguento, eu falo demais. Quando eu vejo, eu já falei da minha mãe, já falei do meu pai, já falei do meu irmão. Você quer uma dica para você? No caminho. No caminho. Sendo confrontado, sendo de confronto com a palavra e olhando, aí você fala assim, nossa, eu vou mudar. E sabe quando o Senhor mudar, você volta e rende graças a Ele. Sabe de uma coisa, querido? Fecha os olhos quando você vai adorar a Deus. Não fica de olho aberto, não. Não fica de olho aberto. Fecha os olhos. Entregue ao Senhor. Você vai ver que vai ser diferente. Nós vamos mandar arrancar as lâmpadas da igreja aqui, irmão. Porque aí você não vai ver ninguém. Amém? Mas adore ao Senhor. A adoração, ela muda o ambiente. Isso tem que ser em casa, no trabalho, aonde você estiver. O Senhor está querendo isso de nós. Então eu tenho vivido um tempo que eu tenho vivido mais calado do que falando. E eu sou um tagarela, eu falo demais. Mas eu tenho vivido um tempo calado. E uma coisa assim que o Senhor falou assim, estabeleça nessa casa. Não permita que ninguém fale de ninguém. Não permita que ninguém fale de ninguém. Então, irmãos, vocês vão ver sempre eu tesourando. Se a palavra tiver nome de alguém, eu vou cortar vocês. Se vocês vierem conversar comigo para falar o nome de alguma pessoa, eu já vou... Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo que o Senhor está pedindo. O Senhor falou assim, eu quero que vocês criem uma identidade. Eu quero que quando a cidade de São José olhar para a Meg e ver um local que a adoração é elevada, que o nível de justiça é elevado e que a santidade é elevada. E para isso, querido, nós temos que jogar algumas práticas do passado. Principalmente a nossa expectativa. Nós não sabemos o que é a igreja, irmão. Nós achávamos que sabia. Nós achávamos que sabia alguma coisa. Toda vez que eu sento com meu pai espiritual para conversar, aí que eu vejo que eu não sei nada. E sabe de uma coisa? Toda vez que você fala eu, é porque você está precisando libertar ainda. Ó, pastor, eu já li a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Eu oro 5 horas por dia. Eu profetizo. Tudo isso é mentira. Você não faz nada. Tudo que você precisa afirmar que você faz é porque você não faz. É igual o Facebook, a rede de mentira. Não tinha que ser rede virtual, é rede das mentiras, irmão. O casal fica postando lá, minha amada, minha linda, e põe frase. É mentira. Não é verdade. Ele não vive aquilo, mas para a sociedade ele quer mostrar que ele vive. Todo mundo que posta demais coisa no Facebook tem problema. Estou falando verdade ou estou falando mentira? Mas não precisa falar o nome de ninguém aqui, querido. Nós estamos sendo mudados. Por quê? Porque está vivendo religião, aparência. Sabe, ai minha amor, minha linda. No outro dia está dando porrada na mulher, a mulher está dando porrada no marido, é panela voando. Aí no outro dia, não, tem que mostrar para todo mundo que está bem. Aí, não, que você não tem que mostrar nada. Tem que chegar aqui e falar assim, pastor, eu bati na minha mulher, eu preciso de libertação. Vamos andar no caminho. Vamos no caminho, que no caminho você já tem uma palavra, e no caminho você vai ser liberto. É no caminho, irmão. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele não sabia se ele estava no caminho, ele estava numa expectativa. Mas eu gosto de Pedro, porque mesmo ele não tendo muita certeza, ele estava lá, irmão. Os outros bananas estavam dentro do barco, mas ele não, eu vou. Ei, mesmo que afunde um pouquinho, vai. Pelo menos você me diz se você está na fé ou se está na expectativa. Vai. Você quer saber se você está na fé ou na expectativa? Pula na água. Aí eu vou afundar, não vai. Ele está lá, ele vai te dar a mão, ele vai te estender a mão. Não vai afundar.
pega. Eu não sei pregar mais, irmão. Não sei pregar mais. Tem dia que eu choro porque eu não sei pregar mais. Tem dia que eu vou para casa e eu choro porque a igreja não pula mais. Sabe por quê? Porque eu não sei. Eu não vivo mais minha vontade. Eu vivo lutando contra as minhas vontades. Eu gostava, de irmão, daquele negócio. Eu gostava. Gosto um pouquinho ainda, mas o Senhor está matando. Dia a dia. Nós temos que entender o que é ser igreja, querido. Viver. É por isso que eu falei para vocês estão dispostos a viver a paternidade? O que eu estou vivendo, vocês vão viver. Eu não tenho nem amigos mais. Eu fui rejeitado por todos meus amigos. Era um cara prestigiado, onde eu chegava, eu não tenho amigos mais, eu não tenho. Pastores, aquele louco está passando ali, eles dão quando eu encontro com um pastor numa rua, ele dá a volta pela outra. Vocês vão passar por isso. E quer saber de uma coisa? Lucas 14 para vocês. Ah, Deus. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma que todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser o meu discípulo. Ô pastor, quando eles olham para mim e falam, aquele cara doido, que prega heresia, que não proíbe as pessoas de tomar ceia. Não anda não. Cara, aquele sonho que Deus me deu do alfa e do ômega, as pessoas vindo arrancando o alfa. E era um cara muito próximo de nós, conhecido nosso, tirava o alfa. E ia de casa em casa de vocês tirando o alfa. E eu vinha brigando com ele, só faltava dar uns petelecos nele, colando o alfa de novo. Tem gente que já está perdendo o princípio. O alfa é o princípio. Sabe por quê? Porque é difícil viver. E eu concordo. E quando as pessoas... E nós estamos numa debandada gostosa, irmão. Todo dia chega um para mim, não vai dar. Eu falo, amém, vai com Deus. Começa com os de dentro de casa, da família. Mas nós não temos que ter expectativa, querido. Não vivemos por expectativa. Estão nos chamando de louco e vão chamar. Primeiro nos chamaram de baderneiro. Depois nos chamaram de briguentos e confusores. Agora vamos nos chamar de louco. Foi tudo que chamaram o mestre. E sabe depois que vão chamar a gente? De uma casa de demoniado. Foram assim que chamaram Cristo. E vocês estão esperando o quê? Essa foi a reputação que Cristo teve. Agora se você está numa expectativa, estão falando de mim. Querido, vai falar em todos os lugares. Daqui uns dias vai falar até nos jornais. Já começou. Vai falar no jornal de rede. Agora quem suportar até o fim, aí é a diferença. Por isso que assim, os fortes suportam e os filhos ficam. Os filhos permanecem, porque entende o que o pai está falando, entende o que está sendo gerado. Então quando falar para mim assim, não, eu não vou mais na sua igreja não, porque lá é uma bagunça. Eu falei, bagunça? O pessoal, a adoração lá é doida, fica cantando a mesma música. Eu falei assim, porque no céu também só canta a mesma música. É santo o tempo todo. Nós já estamos cantando na sintonia do céu. Teve um que falou assim, eu vou lá. Foi meia hora, o menino gordinho com a guitarra na mão cantando, santo, 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 santo. Eu falei, cara, eu vou viver na eternidade cantando isso aí, santo, santo, santo. Sabe por quê, querido? Deus não é carente, Ele não precisa da minha adoração e da sua adoração. Só que Ele sabe que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Então nós necessitamos adorar Ele para ser parecido com Ele. Só isso. Quanto mais nós adoramos a Ele, mais parecido com Ele nós nos tornamos.
Não é porque Deus é carente, não. Na minha mente religiosa eu achava assim, ó, quem não adora a Deus é porque não reconhece que é Deus. Então por isso que eu tenho que ficar santo, 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 santo. Querido, não é isso. Você tem que adorar a Deus para você ser parecido com Ele. Se você está manifestando Cristo, você tem que adorar Ele para você ser parecido com Ele. Nós estamos pregando a palavra genuína, pregando o reino de Deus. Mas eu quero falar para você, destrua toda expectativa, irmão. Eu não tenho mais nenhuma expectativa da minha vida. O que Jesus vai fazer com a Meg? Não sei. Ele que sabe. Eu só sei algumas coisas que ele já falou. E eu não vou pôr o controle aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não vou fazer nada agora. Eu vou colocar meu carro no ponto morto. E a hora que estiver parando, aí Cristo vai vir puxando. E eu vou para onde Ele nos levar, amém? Eu vou para onde Ele nos levar. Se você está decepcionado, porque você me conheceu em outrora, eu sinto dizer para você, eu estou vivendo o que Cristo quer que eu viva. Amém? Mas entenda, se você suportar passar por isso, nós vamos morrer junto, vamos ter uma vida de Cristo junto, e quando nós abrimos a boca, irmão, não vai precisar muita coisa não para Jesus mudar São José dos Campos. Não vai precisar de muita coisa para o Senhor restaurar São José dos Campos. Então todas as metas de crescimento dessa casa estão anuladas e riscadas. Todas as metas estão temporariamente suspensas. E eu coloquei um quadro em branco e falei assim, Senhor, aqui ó, o Senhor escreve as metas. Igual o Senhor falou para Moisés, igual o Senhor escreveu nas tábuas, o Senhor escreve que nós vamos atrás. O Senhor vai na frente e nós vamos seguindo. Não tem expectativa nenhuma, querido. Sabe por quê? Eu só desejo Ele, mais nada. Eu só desejo o meu Senhor todos os dias da minha vida. O Senhor deseja pessoas? Não, eu desejo Ele. Eu só desejo Ele. Não estou vivendo mais por mais nada, irmão. Eu só desejo Ele. E eu sei que se eu tiver Ele, se nós tivermos Ele, nós temos tudo. Eu sei que se nós vivemos pela vontade dEle, nós vamos viver tudo. Então se você me ver calado por um canto, não liga não. Se você me ver aí, eu fiquei um mês sem ministrar aqui, e a minha filha quis se batizar. Aí eu aprendi que não adianta nada eu colocar 100 pessoas aqui dentro se eu não ganhar a minha casa. Eu aprendi que não adianta nada batizar 7, 10, 12, 20 pessoas se os meus filhos não crerem na mesma fé que eu tenho, ou terem o mesmo Senhor que eu tenho. Já pensou, irmão? A gente vai ser galardoado, o Senhor vai galardoar. Olha aqui, tá vendo? Todas essas pessoas aqui, ó, foram as pessoas que você ganhou. Aí você começa a passar, tá vendo ali tem um pastor, tá vendo ali tem um juiz, tá vendo ali tem um advogado, tá vendo ali tem um engenheiro. Aí você não está preocupado com isso, você está querendo ver se a sua casa está lá, você está querendo ver se a sua filha está lá, você está querendo ver se a sua esposa está lá. Aí você não vê ela lá, você não vê ele lá, você está entendendo? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Viver o princípio, mano, nós vamos ter que entrar em alguns lugares aí que nós metemos a língua e vai ter que pedir perdão. Já falei isso para vocês. O Senhor não quer um compromisso com língua maldizente, irmão. Ela inventou de novo nesse negócio, não era nem para falar, já foi domingo. Mas assim, esse cara que voltou, ele foi curado de verdade. Os outros não foram curados. Por que não foram curados? Porque não agradeceram. Deixa eu falar uma coisa para você. Você era leproso, vivia preso num jugo da religião. O Senhor te curou, agradeça a Ele, querido. Então deixa eu falar para você, quando for para adorar, adora mesmo. Quando for para adorar, seja intenso mesmo. Quando for para fazer as coisas para Ele, seja intenso mesmo. E quando for para fazer as coisas para sua família, seja intenso mesmo. Quando for para cuidar dos seus filhos, seja intenso mesmo. Quando for para cuidar da sua esposa, seja intenso mesmo. O reino é intenso em tudo. Quem está entendendo aí? É isso. Não viva por expectativa. Cara,
Cada palavra ministrada aqui, ela está aumentando. Ela está aumentando o peso. Anota o que está sendo ministrado aqui. Vai comer depois, entra no YouTube lá, assiste de novo. Porque eu vou ser sincero para você, eu me conheço. O que nós estamos ministrando, não tem nem, o que nós estamos ministrando aqui não é de mim, não é de ninguém. Está vindo do céu, um alimento preparado para fortalecer essa casa. Nós não temos capacidade disso, querido. Nós não sabemos nem falar direito. Nós conjugamos o português errado, o verbo errado. Nós não temos capacidade nenhuma, mas o Senhor está gerando uma geração diferente. Nós temos uma palavra aqui para uma geração. E se nós entendemos isso, nós vamos ser como esse homem que voltou e agradeceu. Então assim, querido, sabe o que o Senhor fala para nós? Tira a expectativa e vive pela fé e agradeça. O Senhor falou para esse cara aqui, ó, porque você agradeceu, a tua fé te salvou. Muito interessante, quando aquela mulher estava doente, com fluxo de sangue, ela tocou no Senhor. Foi Jesus que curou ela? Foi Jesus que curou ela? Sua cabeça religiosa. Claro que foi virtude de Jesus. Foi Jesus que curou ela? Ou foi a fé dela de ir lá e tocar em Cristo? Cara, Jesus não vai fazer nada por nós. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Enquanto nós vivemos com essa mente religiosa, nós vamos querer trocar de igreja, nós vamos querer fazer campanha, nós vamos querer fazer tudo quanto é coisa, e não vamos conseguir nada, porque Jesus já fez. Sabe o que Cristo tinha que fazer por mim, por você? Morrer lá no madeiro. Ele já morreu. Agora eu tenho que ir até ele e falar assim: Senhor, olha aí, ó, muda. Fazer igual aquela mulher. Aquela mulher, ela sabia do risco que ela tinha para tocar em Jesus. Ela podia ser morta. Uma mulher com fluxo de sangue não podia andar no meio do povo, mas ela arriscou. Eu vou. E o Senhor falou assim: epa, alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu a virtude. Deixa eu falar para você, você quer tirar a virtude de Cristo? Então faça algo que você nunca fez. Você quer tirar a virtude de Cristo para a tua vida? Tenha coragem de fazer aquilo que você tem medo. Você acha que aquela mulher não tinha sido medo de ser pega ali, irmão? Se ela fosse pega ali, eles iam dar um cacete nela, ia matar ela apedrejada. E matava mesmo. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela entrou por trás, furou a fila, furou a multidão e chegou até Cristo. Sabe o que acontece? Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Tem um outro cara que nem judeu era, um centurião aí, que chegou lá e falou assim: mestre, não precisa nem você ir na minha casa, só você dar uma palavra aqui, eu creio que o meu servo vai ser curado. Aí o Senhor falou assim: olha, nunca vi tamanha fé em Israel. Nunca vi. Por tua fé, ele já está curado. Então, querido, mas não é expectativa. Amém? Deixa eu só explicar para você: fé ou expectativa. Sabe aqueles lançamentos? Eu não sei mais de tênis, eu não conheço mais essas coisas. Aqueles Nike, na minha época era Nike Shox, né? Aí você estava na expectativa de comprar um Nike Shox. Você trabalhava o ano inteiro juntando dinheiro para dar entrada no Nike Shox. Aí você ia no Oscar Calçados, irmão, e dava entrada no Nike Shox lá e fazia mais 5 parcelas. Só que quando você conseguia dar entrada, já tinha um outro Nike de um modelo mais avançado. Sabe por quê? Porque você estava na expectativa. Tem crente vivendo assim. Quando ele vai ter algo de Cristo, mas aquele irmão ali já conseguiu algo melhor do que eu. Sabe por quê? Porque ele não conhece Cristo. E aí quando você conhece Cristo, você anda de rainha, de topper, de tênis, sapatênis, e tá tudo bem. É assim. Você vai andar no Nike Shox, no Nike 10 mola, 11 mola, 30 mola, sei lá quanta mola. Ou vai andar no uma mola ali e tá tranquilo. Porque você não tem expectativa. Então deixa eu falar para você, sabe o que é expectativa? Quando você não tem expectativa, você está numa igreja de 1000 pessoas ou numa igreja de 5 pessoas. Cara, graças a Deus, Deus tirou isso da minha vida. Graças a Deus, irmão. E deixa eu falar para vocês.
Eu sinto mais a presença de Deus quando eu estou sozinho em ambientes pequenos, cara. Porque é o tempo que o Senhor está falando comigo. Então eu estou vivendo, no ponto de ouvir o Senhor. Nem tudo que está acontecendo na minha vida é o diabo. Eu já aprendi. Um monte de coisa é o Senhor tirando da minha vida. Até porque eu achava que eu sabia demais. Até porque eu achava que eu sabia administrar demais. Amém? E assim, nós estamos... Eu desliguei o motor do barco, irmão. Baixei e soltei o timão. E estamos à deriva. Aonde o Espírito soprar, nós vamos. Soprou para cá, nós vamos para cá. E se você caminhar junto, sem expectativa, você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe por quê, querido? Parei com esse negócio. Parei, irmão. Mais importante é eu ter uma casa alinhada. Mais importante é eu ter uma família alinhada. Sabe por que não teve culto de casais aqui? Não foi porque a gente não podia, foi porque eu tive uma discussão com a pastora. Falei, não vamos fazer não. Mas e aí? O povo vai estar tudo divulgado. Eu não vivo pela religião. Religião que vem aqui, faz o culto da aparência, fala um par de mentira para todo mundo e ministra aquilo que está acontecendo. Não, vamos ficar aqui em casa, vamos acertar as coisas aqui. Mas está todo mundo sabendo. E eu estou nem aí com as pessoas, eu não tenho reputação. O que me importa é a minha casa tá bem. Então você precisa aprender isso. O reino de Deus começa em casa. A sua casa precisa ser o melhor lugar, ambiente, mas começa com você, não pelo outro. Irmãos, tem muita gente que vai vir caminhar com você, vai andar do teu lado, mas você vai perder um montão de amigo agora. Se você tem medo disso, ainda dá tempo de você pular do barco. Tem algumas boinhas ali assim para você pegar. Mas não tem jeito mais, caminho sem volta. Por isso que é no caminho que acontecem as coisas. Ah, pastor, mas viver o reino de Deus é difícil. Irmão, nós tivemos um culto de homens aqui maravilhoso. O Espírito agiu no meio dos homens aqui tremendamente. Curas sendo liberadas. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a verdade, não estamos vivendo a mentira mais. Nós não estamos escondendo atrás de um microfone mais, irmão. Nós não estamos escondendo atrás de uma roupa mais. Nós estamos liberando porque nós queremos ver Cristo, nós queremos viver o reino de Deus. E a verdade tem vindo à tona e nós estamos liberando. E é isso que é importante. Amém? Deixa a expectativa e viva pela fé. Deixa a expectativa. E eu vou falar para você. Eu não brinquei quando eu falei que eu concordo que a igreja tem que pagar imposto. Tem muita gente se escondendo com isso e não fazendo nada para o reino. Então vão colocar imposto que eles vão começar a fazer, irmão. Se a igreja for taxada de impostos, as pessoas vão começar a fazer as coisas para o reino. Porque aí tira o que fez pelo que entrou, aí só vai pagar o imposto daquilo que não fez. Vocês estão entendendo? Então eu sou a favor. E tem mais. Nós vamos elevar o nível de justiça de São José, irmão. Essa casa vai pagar dízimo para a prefeitura. Já falei para o Max achar a conta da prefeitura. Nós vamos dizimar na conta da prefeitura. Nós vamos elevar o nível de justiça em São José. Vai ficar feio para os outros, porque eles vão ter que correr atrás, porque nós vamos elevar o nível de justiça. Que isso? Nós vamos elevar o nível. Nós não acreditamos. Nós não esperamos do governo. Nós vivemos por fé, não por expectativa. Eu não tenho expectativa no governo. Eu sei que a igreja tem que fazer. Amém? Nós estamos aqui educando crianças dia de terça e quinta, adolescentes. Estamos aqui cuidando de crianças que não têm famílias. Cara, e é muito pouco. É muito pouco, mas é o que nós podemos fazer. Se é o que nós podemos fazer, vamos continuar fazendo. Amém, querido? Expectativa joga fora pela janela e viva pela fé. Se você viver pela fé, sabe o que vai acontecer? Você não vai andar nas águas não, você vai surfar nelas. E não vai tomar caldo não, irmão. Não vai tomar caldo não. Não vai precisar nem de prancha. Você já viu aqueles caras que vai de esqui atrás do barquinho? E tem uns que jogam o esqui fora, vai só com o pezão? Vai ser assim que você vai.
E vai vir turbinado ainda, porque o reino de Deus é turbinado, irmão. O reino é intenso. Se você não está vivendo intensamente, eu sei disso. Ninguém é obrigado a viver. Mas se você quer viver intensamente, pede para o Senhor. Ele vai te dar essa fome. Eu não sou louco, não. É que a fome, ela está além do normal. Porque o reino é assim, ele faz isso com você. Então você vive uma fome pelo Senhor e pela justiça, você eleva. Se você quer viver, você peça. Eu lembro quando eu ia lá no Itajaí, eu falava assim, eu quero viver a fome desses caras. Aí um dia um pastor falou assim, você quer mesmo? Quero. Cara, então você vai ficar maluco, porque para viver isso você vai perder um monte de coisa. Você quer isso, você vai perder um monte de coisa. E eu achava que os caras estavam loucos, mas eu queria. Eu falei, não, eu quero. E o Senhor foi transformando. Sabe, esses dias atrás me falaram uma coisa que não me ofende mais, porque passado é passado. Tem uma pessoa que falou assim, eu não consigo andar com vocês, porque no passado você era assim, assado. Eu falei assim, eu concordo. Mas você não acredita que o Senhor transforma, você não acredita que o Senhor renova? Você não me dá a oportunidade, a chance de você andar comigo e você ver em que lugar que eu estou andando hoje? Não, eu não posso. Então eu não posso fazer nada, eu só vou orar por você e eu amo você. Porque as pessoas, elas julgam o teu passado, querido. Elas julgam o que você fez. Elas julgam como você era. Eu condenei muitas pessoas. Eu coloquei muitas pessoas para fora da igreja. Com a minha religião, com a minha religiosidade. Sabendo o que era certo e o que era errado. O que pode e o que não pode. Até quando eu descobri João 3,17. Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E aí eu descobri que a vida inteira eu condenei todo mundo. E condenei até a mim mesmo, porque quando eu condenava eles, eu desgraçava a minha vida. E agora eu quero remir todo esse tempo, irmão. E eu acho que ainda dá tempo de remir muita coisa. É por isso que muitas das vezes eu estou explodindo, que eu falei que dá vontade de morder a cadeira, porque eu estou explodindo, que eu tenho que remir tudo o que foi passado, irmão. Até minha intolerância com os religiosos, eu tenho que remir, porque quando o Senhor me despertou, eu fiquei intolerante. Aí todo mundo que era religioso, um dia eu falei, tem que ir todo mundo para o inferno. Eu quero que vá para os quintos infernos, os religiosos. Até minha intolerância religiosa. Sabe por quê? Porque eu vivia numa expectativa. E agora eu vejo que o reino de Deus não é expectativa, é por fé. Então é por isso que nós não vivemos por vista e sim por fé. Fica de pé, eu quero orar com você, querido. Amém? Amanhã nós vamos estar aqui. Sabe o que nós vamos estar fazendo aqui? Servindo as crianças do bairro. Quantas crianças? Eu sei lá. Se vir 2 crianças, nós vamos servir 2 crianças. Se vir 1000 crianças, nós vamos servir 1000 crianças. Eu já não sei mais nada. Porque quando a gente põe expectativa, irmão, até dá certo pela nossa expectativa. Mas eu não quero pôr expectativa, eu quero que o Senhor faça. Só vamos fluir, pula no rio aí, deixa o rio rolar e nós vamos assim.